Olá, boa tarde. Quem perseguir uma pessoa fisicamente ou pela internet pode pegar até 2 anos de prisão. A penalidade está prevista na lei que reconhece o crime de perseguição, também conhecido como stalking. Esta nova lei é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje, mas você vai ver também. No Dia Mundial da Saúde, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reafirma a importância da atuação solidária dos entes federativos para melhorar a gestão pública e evitar a judicialização da saúde. A saúde é um direito de todos, um dever do Estado, mas um dever que deve ser cumprido a partir dessa estruturação do Sistema Único de Saúde. Conselho Nacional de Justiça promove reunião de instalação do Centro de Inteligência do Poder Judiciário. A ideia é estimular a resolução adequada de conflitos massivos ainda na origem e, assim, combater a judicialização indevida. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que indenização do seguro DPVAT é impenhorável. O Conselho Nacional de Justiça promoveu reunião de instalação do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, que vai ajudar a identificar e propor tratamento adequado a demandas estratégicas, repetitivas e de massa que tramitam na Justiça. É a primeira reunião do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, formado por 2 grupos, decisório e operacional, após nomeação no dia 10 de março por meio de portaria. O presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, integra o grupo decisório, composto pela ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, além do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes, e outros 5 desembargadores de 4 estados e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Já o grupo operacional tem 19 integrantes. O Centro de Inteligência vai ajudar a identificar e propor tratamento adequado a demandas estratégicas, repetitivas e de massa que tramitam na Justiça. O objetivo é ampliar a eficiência do Judiciário e estabelecer meios mais efetivos para a gestão dessas demandas. No momento em que o CNJ cria esse Centro Nacional, na verdade, ele está transformando essas iniciativas de diferentes tribunais em uma política judiciária para o enfrentamento das demandas de massa, das demandas estratégicas e, como colocou bem o ministro Fux, das demandas teratológicas. Cada Tribunal de Justiça vai criar um centro de inteligência interligado ao CNJ. Isto constitui uma perspectiva de efetivação dos preceitos constitucionais, da segurança jurídica, da eficiência e da razoável duração do processo. Aqui em Minas Gerais, nós temos 2 ferramentas que vêm sendo utilizadas muito bem pelo nosso Tribunal de Justiça. Uma conhecida como Radar, que já é aplicada, inclusive, aí no Superior Tribunal de Justiça também, que é uma ferramenta pronta que lê o processo e indica para o usuário que ele é vinculado a um tema de precedente qualificado. Além dessa ferramenta, nós temos aqui o Ágil, que é uma ferramenta que detecta o desvio padrão de distribuição. O presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, reafirmou durante a reunião online a importância do Centro de Inteligência para todo o Poder Judiciário. A ideia é estimular a resolução adequada de conflitos massivos ainda na origem e, assim, combater a judicialização indevida. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de prisão domiciliar feito pela desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, do Tribunal de Justiça da Bahia. A juíza está presa desde o ano passado por acusação de suposto esquema de venda de sentenças.
A decisão foi por maioria de votos. Ao julgar o caso, o relator, ministro Edson Fachin, entendeu que não há excesso de prazo de detenção, como foi alegado pela defesa, já que para o andamento da investigação é necessária a manutenção da prisão preventiva. Voto seguido pelos ministros Nunes Marques e Carmen Lúcia. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram pela concessão da prisão domiciliar. Eles consideraram que a desembargadora está no grupo de risco para a Covid-19 e que a Justiça já determinou o bloqueio da conta bancária dela. A magistrada Maria do Socorro Barreto Santiago, do Tribunal de Justiça da Bahia, de 70 anos, foi denunciada na Operação Faroeste, que investiga um esquema de venda de sentenças. Maria do Socorro está presa desde novembro de 2019 por determinação do Superior Tribunal de Justiça. A juíza está em uma cela individual e com uma equipe de saúde à disposição. Essa não é a primeira vez que a defesa da desembargadora recorre ao STF. Em julho do ano passado, o Supremo já havia negado um pedido de soltura. Por maioria, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que juiz não pode iniciar inquirição de testemunhas em processo penal. Com a decisão, os ministros anularam condenação de um homem no estado de São Paulo. O julgamento, que começou no mês passado, foi retomado com voto vista da ministra Rosa Weber. Segundo a ministra, uma lei de 2008 que mudou parte do Código de Processo Penal determina que as perguntas diretamente às testemunhas devem começar pelas partes e que cabe ao juiz apenas sanar dúvidas e esclarecer aspectos relevantes do caso. O habeas corpus analisado era de um homem condenado a 73 anos de reclusão em São Paulo por formação de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. A defesa alegava que a juíza de primeira instância teria desrespeitado a lei ao fazer perguntas às testemunhas antes da defesa e da acusação, e isso teria induzido os depoimentos. Por maioria, a primeira turma entendeu que o juiz não está impedido de fazer perguntas, mas só devem ocorrer após a inquirição da defesa e da acusação e apenas para esclarecimentos. A primeira turma também firmou o entendimento de que, no caso concreto, as perguntas feitas pela juíza induziu o resultado do julgamento e, por isso, todos os atos processuais após a inquirição, inclusive a condenação de mais de 70 anos do réu, foram anulados. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, assim como o seguro de vida, a indenização do DPVAT também é impenhorável. O colegiado entendeu que os valores pagos a título de indenização pelo seguro DPVAT aos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito têm a proteção legal de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou o artigo do CPC, que trata da impenhorabilidade, inaplicável ao DPVAT, porque esta modalidade de seguro não teria caráter alimentar, mas indenizatório, diferentemente do seguro de vida e do pecúlio, conforme expressa a previsão legal. A recorrente, que é esposa de um segurado falecido, sustentou que o DPVAT, de cunho eminentemente social, é um seguro de danos pessoais tal como o seguro de vida, com natureza obrigatória e a finalidade de amparar vítimas de acidentes causados por veículos automotores terrestres. O caso chegou ao STJ e o relator do processo, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que, de fato, um dos objetivos da indenização paga pelo DPVAT é minimizar os efeitos que a morte da vítima pode causar na situação financeira da família, o que revela a natureza alimentar e a similaridade do Instituto com a indenização paga em razão do seguro de pessoa. Ele ressaltou que o fato de o DPVAT ter caráter obrigatório, ao contrário do que ocorre no seguro de pessoa, não implica mudança substancial na natureza, qualidade ou finalidade da indenização. E no próximo bloco vamos falar sobre a lei que reconhece o crime de perseguição a uma pessoa, fisicamente ou pela internet, aquela conduta conhecida como stalking. Voltamos já, não saia daí. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado.
Já está em vigor a lei que reconhece o crime de perseguição fisicamente ou pela internet. A conduta também é conhecida como stalking. O perseguidor pode pegar até 2 anos de prisão. A lei é considerada mais uma arma para combater a violência contra a mulher. Uma simples postagem na rede social sobre o Réveillon e começou um grande pesadelo para Tamara. Ela passou a receber várias mensagens de um homem que não conhecia. Era muito intenso os textos dele, eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha falado com aquela pessoa na minha vida ou entrado em contato com ela. E ele falava como se ele me conhecesse, ele falava, você não me conhece, mas eu te conheço, eu te amo. Era muito intenso, então eu fiquei muito assustada. E depois, né, eu relatei pro Instagram, denunciei ele, relatei que era assédio, né, porque ele começava a falar umas coisas muito fortes e pesadas. E mesmo denunciado na rede social e bloqueado, o homem insistiu. Não adiantou de nada, né? Porque ele fez outra conta e começou a me mandar mais textos, falando que não adiantava eu bloquear ele, que eu ia continuar a me amar. E aí eu fui ficando mais assustada. Mostrei para os meus pais, né? Porque era muito forte os textos dele. A ousadia de um stalker às vezes parece não ter limites. Nem mesmo o fato de ser policial impediu que essa mulher fosse perseguida. O homem que pegava indevidamente as fotos dela nas redes sociais dizia ser seu noivo. A mulher, que prefere não mostrar o rosto, já mudou 2 vezes de endereço, tentando fugir, e chegou a ser importunada no próprio batalhão da polícia. Ele entrou no meu batalhão de policiamento com cães, e tentou entrar em contato comigo no alojamento feminino. Ele foi preso na sexta-feira, e ainda alegando que tínhamos alguma coisa. E sábado ele foi liberado, com a condição de colocar a tornozeleira na segunda, só que ele nunca compareceu. E o promotor pediu para que ele não fosse julgado. Até a semana passada, situações como dessas 2 mulheres eram consideradas apenas casos de perturbação, uma contravenção. Não havia punição rigorosa para os perseguidores. Com a nova lei do stalking, quem insistir nessas práticas poderá ser condenado à prisão de até 2 anos e multa. A pena pode ser aumentada se cometida contra menor de idade ou contra a mulher em razão do gênero e se praticada por 2 ou mais pessoas. A lei é mais uma forma de combater a violência contra a mulher. A criminalização da prática do stalking é apontada como mais um instrumento para tentar evitar o feminicídio, já que muitas vezes antes da mulher ser assassinada, ela sofre perseguição. Esse é o medo da policial vítima de stalking. Eu vivo fugindo, vivo mudando de endereço, porque eu não tenho nada que me assegure que ele não vá fazer nada contra mim. Uma coisa é eu estar de serviço na rua e ficar preparada para trocar tiros. Outra é um psicopata atrás de você o tempo inteiro. Bom, para detalhar o assunto, eu converso agora com a advogada Ana Carolina Moreira. Olá, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todas e todos. Bom, nós apresentamos na reportagem algumas personagens vítimas mulheres. Elas são as vítimas em potencial desses atos criminosos? Infelizmente, sim, né? A prática do stalking, ou hoje reconhecido na legislação brasileira como perseguição, tem como a sua principal vítima a mulher. Embora esse tipo penal, que esteja previsto hoje no nosso Código Penal, no artigo 147-A, essa previsão ela cabe tanto ao homem quanto à mulher enquanto vítima, mas a vítima preferencial dessa prática é a mulher, historicamente falando. Bom, nós tivemos a sanção dessa lei, a aprovação da lei. Antigamente, qual era a legislação válida para coibir esse tipo de crime? As previsões do ponto de vista de punição ao agressor, a esse homem perseguidor ou a mulher, enfim, eram mais brandas e agora tivemos um aumento de pena. Quais são os avanços principais? Bom, antes da promulgação desse novo artigo, da criação desse tipo penal, essa prática findava sendo acomodada em algumas práticas que já estavam previstas na nossa legislação. A principal delas era a perturbação da tranquilidade,
que sequer crime era, né? Era uma contravenção penal com uma possibilidade de punição muito pequena. Outras práticas também poderiam se amoldar dependendo do tipo de perseguição que era praticada. Então, nós temos, por exemplo, crimes contra a honra, pois muitas vezes os perseguidores acabam ofendendo a honra objetiva e subjetiva das suas vítimas, e também o crime de ameaça, que é previsto no artigo 147 caput. Mas, de qualquer forma, a legislação brasileira avança bastante ao prever especificamente a prática desse crime de perseguição. Bom, esse crime a gente chama popularmente, né, o stalker, que é a pessoa que comete esse ato, ou stalking, mas enfim, independentemente da classificação, há uma violência psicológica muito grande, sempre embutida, né? Mas a gente pode considerar também como um ato de violência, além da esfera psicológica? Sim, existem casos, inclusive a legislação prevê, né, quando ela trata ali em um dos seus parágrafos do artigo 147, há previsão, inclusive, de que qualquer outro crime que tenha sido praticado e que corresponda à eventual violência praticada contra essa vítima deve ser apurado em paralelo. Tá? Então, nós temos como principal objetividade jurídica desse tipo penal exatamente essa esfera de liberdade dessa vítima, pois essa perseguição se trata de uma violência moral e psicológica muito grande, que muitas vezes acaba por restringir a capacidade de vida dessa vítima, né? Ela fica com a capacidade de locomoção restrita, essa perturbação acaba trazendo a ela danos psicológicos intensos que podem, inclusive, resultar em questões físicas também. Rapidinho, para a gente encerrar, mudou alguma coisa em relação à aplicação da Lei Maria da Penha? Que é mais um instrumento de combate, né, à violência contra a mulher? Pois é, essa é uma crítica que deve ser feita a essa inovação importante em relação ao crime de perseguição. Entretanto, para aqueles casos como o da primeira entrevistada da matéria, onde não há uma relação de afeto, onde não há um vínculo de afeto, um vínculo doméstico entre as partes, a Lei Maria da Penha continua, pela legislação, não sendo cabível, ou seja, não há a possibilidade de aplicação de medidas protetivas em favor dessa vítima, apenas e tão somente quando há esse vínculo de afeto. Okay. Por favor, pode concluir, Ana. Tá, e é importante também dizer que a jurisprudência, ou seja, o Poder Judiciário já tem decisões favoráveis reconhecendo a aplicação da Lei Maria da Penha para casos em que não há o vínculo de afeto. Então, aquilo que o legislador deixou de fazer, o Poder Judiciário vem, aos poucos, reconhecendo o direito que essa vítima do stalking, essa vítima da perseguição, tem em relação à concessão de medidas protetivas. Ok, Ana Carolina Moreira, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Ótima tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco os detalhes da pauta de julgamentos da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal de hoje à tarde. Continue com a gente, eu volto já. A Constituição Federal é o nosso motor vetor. Nossa Constituição, pregnada de princípios e regras que determinam o agir-ser de toda uma sociedade. Sem a observância desses princípios, sem a observância dessas regras, não há democracia que resista. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou hoje a importância de mobilizar a sociedade para conter a Covid-19 e também falou da atuação da União, estados e municípios em medidas de prevenção. O ministro participou do seminário digital em comemoração ao Dia Mundial da Saúde,
promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O ministro Alexandre de Moraes lamentou as mais de 340 mil mortes pela Covid-19 no Brasil e reafirmou a importância da mobilização pública e da sociedade para conter o avanço da doença. O Brasil, lamentavelmente, vive um surto de a chamada segunda onda, muito pior do que a primeira. O Brasil é o único país do mundo em que a segunda onda vem tirando mais vidas numa velocidade absurda. A palestra de abertura do seminário foi sobre o tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que trata da responsabilidade solidária da União, estados e municípios em ações judiciais relacionadas à saúde. É uma das questões mais importantes no âmbito do direito constitucional e da organização da República. O que cada ente federativo pode realizar? O que cada ente federativo deve realizar? E o que cada ente federativo pode exigir do outro ente federativo? O ministro lembrou que a instituição do SUS foi importante para garantir o direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal de 1988. Mas a constante judicialização provoca desequilíbrio nas contas públicas, porque, segundo ele, tiram dinheiro da política global para pagar tratamentos específicos. O sistema desorganizado acaba consumindo de forma pouco eficiente o orçamento da saúde pública, que não é um orçamento pequeno, mas em virtude das carências nacionais, é um orçamento ainda insuficiente. Alexandre de Moraes falou também sobre o tema 500, que trata do fornecimento de medicamentos sem registro da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As ações devem ser propostas contra a União como forma de centralizar os trabalhos e corrigir erros do sistema de saúde. Ao concentrarmos todas as ações em relação a medicamentos não registrados, ao concentrarmos na União, é possível verificar de uma forma mais rápida, mais célere, mais eficiente, qual o problema? Por que isso está ocorrendo? Como solucionar? É muito mais fácil do que se essas ações estivessem diluídas nos mais de 5 mil municípios brasileiros. As decisões do Supremo Tribunal Federal na responsabilização dos entes federativos para o ministro Alexandre de Moraes diminuem ainda as desigualdades sociais. Vamos organizar Executivo, Judiciário, Ministério Público. Vamos organizar defensorias públicas. Vamos organizar de maneira em que possamos, respeitando a distribuição de competências, possamos atender o máximo possível. O seminário digital em comemoração ao Dia Mundial da Saúde continua amanhã, com transmissão ao vivo pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. E daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal por videoconferência. Os detalhes da pauta de julgamentos com a consultora jurídica da TV Justiça, a Karina Zucolotto. Olá, e quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. A pauta dirigida já está publicada, são pelo menos 6 processos com temas variados. Vai desde os direitos fundamentais, abrangendo os direitos autorais e a liberdade religiosa, até matéria envolvendo o direito tributário, administrativo, penal e Tribunal de Contas. O primeiro caso, os ministros devem analisar se mantém ou não a medida cautelar que foi negada pelo ministro Gilmar Mendes na ação proposta contra o decreto do governador do estado de São Paulo, que proibiu, no âmbito daquele estado, a realização de qualquer missa, culto ou atividade religiosa de natureza coletiva. Para o ministro Gilmar Mendes, embora a medida seja drástica, a restrição é adequada e necessária e tem por objetivo proteger a vida das pessoas e também o sistema de saúde. Em outro caso, um recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux, os ministros devem analisar se mantém ou não uma decisão da turma recursal do estado do Rio Grande do Sul, que decidiu pela inconstitucionalidade, pela não recepção do artigo 50 da Lei das Contravenções Penais, uma lei de 1941 que prevê
que a exploração ou estabelecimento de jogos de azar é uma contravenção penal punível com pena de 3 meses a 1 ano e multa. Os ministros devem analisar se o fundamento utilizado nessa decisão de que o princípio da livre iniciativa, previsto não só no artigo 1º da Constituição, como no 170, é razoável e fundamental para a declaração de não recepção desse tipo de contravenção penal. A sessão plenária está prevista para começar às 14 horas. Junto com o direto do plenário, a gente te espera. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.